Beleza. Então, o que a gente viu foi, de forma geral, todas as, máquinas de fluxo, turbobombas, turbinas, máquinas de deslocamento positivo. Então, o que a gente vai ver agora, que a primeira parte do curso, né, é a parte de classificação das turbobombas, tá? De forma mais geral, eh na verdade, isso daqui está errado, são classificações das bombas. Deixa eu só ajeitar isso de uma vez, só para não esquecer, porque aqui tem bomba de deslocamento positivo também. Opa, bom. Eita, bombas, tá. Então são as classificações das bombas. A gente vai falar de forma específica das bombas agora, de deslocamento positivo e das turbobombas, né? É, e aí, ó, o objetivo, né, que a gente viu, né, dessas máquinas operatrizes hidráulicas é de transportar líquido de um ponto ao outro nas condições específicas de processo, de vazão, de perda de carga, de diferença de elevação. Então, tudo aquilo que o processo demanda, né, a bomba vai ter que fornecer. Então, elas fornecem energia ao líquido, né, aumenta a pressão indefinidamente, as volumétricas, isso que eu estava explicando alguns minutos atrás, né? Não existe limite de aumento de pressão das bombas volumétricas, elas vão até quando elas aguentam. É, e no caso da dinâmica, né, é a velocidade do líquido, na verdade, são as operações que a bomba faz com a velocidade, vira de um lado para o outro, aumenta ou diminui a velocidade em função da área que está eventualmente passando, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Que faz a conversão em pressão. E elas podem ser classificadas pelo modo como é feita essa conversão de energia mecânica, né? Do torque lá do eixo, né? Tem um eixo girando, né? E energia hidráulica para o fluido. Bom, então aqui tem uma classificação, né? De novo, um fluxogramazinho didático, né? Das bombas, né? Então, se a gente for para um lado aqui, a gente tem as bombas dinâmicas ou turbobombas. Se a gente for para o outro lado, a gente tem as de deslocamento positivo ou volumétrico. E dentro das dinâmicas ou turbobombas, tem as centrífugas, bombas de fluxo misto e de fluxo axial. Isso daqui é a configuração, né, ou é a classificação em função de como o vetor velocidade entra, né, o ângulo da entrada para a saída do vetor velocidade. Tá? Então, centrífuga é uma que faz 90 graus, fluxo misto ele sairia com certo ângulo para trás, e axial ele sai e entra na mesma direção, né? Não muda de direção. E as de deslocamento positivo, elas podem ser alternativas ou rotativas. As turbobombas, elas não podem ser alternativas, né? Todas as turbobombas têm uma característica de girar. As de deslocamento positivo ou volumétricas são classificadas em alternativas ou rotativas. Então, as alternativas são de pistão, de êmbolo e de diafragma, né? A gente vai ver as características dessas bombas aqui. E as rotativas, alguns exemplos, né? Claro, tem bem mais, tem uma imagem aí mostrando outras. Então, as rotativas de engrenagem, de parafuso e de lóbulos, né? A gente já viu essas também na aula de ontem. Então, aqui tem algumas representativas dela, né? Aqui é a bomba centrífuga, aqui é a bomba de lóbulos, a gente mostrou um videozinho ontem. Essa é a de parafuso e essa é a alternativa de deslocamento positivo, né? O movimento de abre e fecha ali das válvulas, válvula de sucção e válvula de descarga, que elas abrem e fecham em função das pressões geradas pela própria máquina, né? Então, uma vez que o pistão vai para a direita aqui, né? Ou desce, se ela fosse na vertical, a válvula de sucção abre. À medida que ela vai para a esquerda ou sobe, ou, enfim, na hora que ela está fazendo o movimento de expulsar o fluido, a válvula de descarga abre e a válvula de sucção fecha, tá? Então é uma coisa bem intuitiva, né? Isso que a gente estava falando. Esse tipo de dispositivo aqui não tem muito mistério conceitual, né? Esse daqui é um pouquinho mais complexo o estudo dele, né? As máquinas dinâmicas. E aí, só para enfatizar, né, que essa lista é bem maior, né? Isso daqui é só uma divisãozinha didática, né? Sem muito compromisso de ser totalmente completa.
Só para ter mais ou menos uma ideia. Então, o que a gente vai fazer agora é dar uma olhada nas turbomáquinas, das máquinas operatrizes dinâmicas, e aí depois a gente dá uma olhada com mais calma nas de deslocamento positivo. Então, né, as turbobombas, né, ela tem um movimento, isso a gente viu ontem, né, de forma um pouco mais superficial, mas com um pouquinho mais de detalhe agora. E essa parte aqui, né, esse dispositivo, a gente vai ficar uma grande parte do curso falando dele. Então, possui um elemento rotativo, né, um impelidor, dotado de pás. E esse impelidor tem várias configurações diferentes. Ele pode ser aberto assim, do jeito que a gente está vendo aqui, né, o fluido entra aqui no olho do impelidor e é encaminhado. Ele idealmente a gente quer que ele siga sempre o mesmo caminho das pás aqui, ó. Certo? Então isso é o que a gente quer, né? Essa geometria aqui é o que a gente quer que o fluido respeite, que o fluido siga, tá? E aí, em fazendo isso, a gente está variando o vetor velocidade, né? A gente quer também, a gente vai ver isso com detalhe, idealmente que a velocidade relativa na entrada seja tangente a essa pá, e na saída ela saia também tangente aqui. Então essa variação aqui de direção do vetor velocidade vai ser a tangente, na verdade, né? A gente vai ver que a gente só precisa da tangente por causa do torque relacionado aqui ao eixo. Isso a gente vai ver com calma mais para frente, mas é, esse conjunto de pás girando aqui que faz a mágica aí de conversão de energia, tá? E é claro, isso daqui a gente vai ver isso que eu estava falando, né? Isso à luz do teorema do transporte de Reynolds. A gente não vai ver aqui uma análise de CFD mais detalhada do que acontece aqui dentro, né? Aí sim que a gente conseguiria saber detalhes finos de, sei lá, quanto que essa pá inclina, ou o que acontece se ela fosse reta. A gente até consegue ver isso usando o teorema do transporte de Reynolds, mas detalhes finos de ângulo que se processam aqui, a gente não consegue com o teorema do transporte de Reynolds, tá? E aí, né, a rotação acelera o fluido, mas não necessariamente na mesma direção e sentido no elemento rotativo, tá? Então, o fluido ele é empurrado para a periferia, né? Ele basicamente, ao girar, é empurrado pela periferia pela ausência de força centrípeta aqui, né? Eu não gosto de falar de força centrífuga, porque para mim a força centrífuga não existe. Eu sou dos que defendem que não existe força centrífuga. O que existe é uma ausência da força centrípeta, né? Essa sim que se desenvolve quando você está girando alguma coisa segurando uma corda, né? Girando uma pedra e segurando com uma linha. Aí você tem a força que está agindo na direção do raio, né? Para dentro do raio. Bom, então aqui a gente tem as centrífugas, né? Então isso daqui é uma característica do impelidor de uma bomba centrífuga. Ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Aqui no caso, sei lá, de forma geral, assim, né, seria aberto para um fluido com conteúdo de sólido. Aqui seria fechado para, desculpa, um fluido mais limpo, né, para evitar entupimento e tudo mais. Aqui é o que a gente viu na aula passada, esse vídeo, né, o impelidor gira, e aí ele encaminha o fluido para a periferia, passando por essa pá, e aí a gente vai ver com mais detalhe como que isso faz a energia do fluido aumentar, e aí ele vai embora e tem um motor elétrico ali atrás, fornecendo energia para o impelidor. Então ela entra e sai a 90 graus, né? Aqui essa é uma bomba centrífuga, então. Aqui seria uma bomba de fluxo axial. Ela entra e sai ali para trás na mesma direção, tá? Então aqui, ó, a bomba centrífuga, com um pouco mais de detalhe, né? Possui o elemento rotativo, que é o impelidor dotado de pá. O fluido entra axialmente pelo olho do impelidor, que está marcado aqui, ó. Então isso daqui é uma vista lateral, né, do que acontece. Então aqui está a entrada, e aqui, essa região aqui já é fora do impelidor, né? Isso daqui é a carcaça, né? Então tá aqui, ó. Aqui seria a carcaça da bomba, né? É o que a gente está vendo aqui nessa região, aqui e aqui. Tá, aqui uma outra configuração, né? Então ela entra aqui no olho, aqui seria a gente olhando de frente, né? O impelidor de frente, aqui olhando de lado, né? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui de frente, aqui de lado, aqui de frente, aqui de lado. Então ela entra, sai, passa aqui
pelo espaço entre o impelidor e a carcaça, e vai ser descarregado na saída, né. Então, aqui está uma vista lateral, certo, desse dispositivo. Então a pá do impelidor imprime a componente radial e tangencial de velocidade, a gente vai ver, né, esse daqui é o triângulo de velocidade, que a gente vai ver com bastante detalhe. Triângulo de velocidade, é isso que ele está falando aí. Então a pá do impelidor imprime as componentes radiais e tangenciais de velocidade, que é isso que a gente vai estudar, são essas componentes que a gente vai analisar para definir ou relacionar o torque que o eixo fornece aqui, ó, o torque de eixo, com a variação da quantidade de movimento angular do fluido, com a energia associada aqui ao escoamento, tá? Então a pá fornece energia cinética que será convertida em energia de pressão, como a gente vai ver mais para frente com detalhe, né? A gente vai ficar uma grande parte do curso estudando isso daqui. E aí ela precisa do outro elemento, né, que é o difusor, que nesse caso aqui é involuta. Ó, o que é o difusor involuta? Esse formato aqui em caracol, ó, que ele vai aumentando aqui. Tem vários motivos para isso, mas um deles aqui é fazer com que a distribuição de forças radiais aqui se equalizem, né? Não ter, porque se essa carcaça aqui não fosse involuta, eventualmente existiria uma distribuição desigual, né? Porque uma massa de fluido maior está saindo aqui, né? À medida que ele gira, né? Entenderam aqui, tá? Quanto mais o fluido está encaminhando para cá, ó, mais massa de fluido está entrando, né? Então ele tem um formato aqui para fazer essa distribuição radial. E aqui na saída, esse aqui dá para ver menos, mas aqui talvez um pouco mais, você vê que tem um aumento de área aqui, ó. Essa área aqui, 1, é menor, eventualmente, do que a área 2. De forma geral, talvez o desenho não fique muito evidente, mas de forma geral, essa área aqui, ela aumenta. Porque é aqui que a velocidade diminui e a pressão aumenta, pela equação de Bernoulli lá, né? Então a gente tem uma conversão, a maior parte da conversão de energia cinética em pressão é nessa região aqui, tá? E aí também existe uma outra configuração com pá difusora, né? A gente estava vendo que tem essa configuração com carcaça involuta para fazer a conversão de energia cinética em pressão, mas existe também a configuração com pá difusora, que na saída aí a gente não precisa fazer a carcaça involuta, na saída do impelidor, a gente tem esses elementos aqui, ó, que aumentam a área. E aí esse aumento de área aqui fornece um aumento de pressão, tá? A velocidade diminui e aí a pressão aumenta, tá? Então a parte difusora pode até não existir, né? Aqui até tá mostrando que é relativamente reto aqui o raio, certo? E aí tem uma outra configuração aqui, né? O impelidor girando e aqui a pá difusora encaminhando o fluido para fora ali, aumentando a pressão dele para fora. De forma geral, né, as bombas centrífugas são para baixas vazões e altas cargas. Mas isso eu estou comparando, né, por que baixa vazão? Em comparação com a bomba de deslocamento positivo, elas fornecem alta vazão. Mas em comparação com uma bomba dinâmica axial, ela fornece uma baixa vazão, porque a bomba axial, se vocês lembrarem lá num dos últimos slides da última, agora que a gente viu alguns minutos atrás, tem aquele gráfico vazão e head, as bombas axiais elas estavam aqui embaixo, ó. Aqui estavam as bombas dinâmicas axiais. As bombas centrífugas puras, né, que a gente chama, elas estariam por aqui, ó. Aqui seriam as centrífugas puras, tá? E então ela tem uma baixa vazão com relação à axial, mas a vazão dela é maior do que aquelas bombas. Se vocês lembrarem, as bombas de deslocamento positivo estavam aqui, ó. Deslocamento positivo, positivo. Então ela tem uma vazão maior que a de deslocamento positivo, mas se quiser realmente altas vazões, aí teriam que vir para as axiais, tá? E ela tem uma alta carga também com relação às axiais. A de deslocamento positivo fornece uma pressão maior, mas as centrífugas puras fornecem uma pressão maior que as axiais, por exemplo. Bom,
Aqui está uma visão geral, né? Isso daqui seria uma bomba montada do jeito que a gente compra para casa, né? Então está tudo acoplado, né? O motor, isso aqui é um motor elétrico. Então aquilo que eu tinha falado, né? Você pode arrancar fora esse motor, isso não é a bomba em si, vamos dizer, né? Isso daqui é só a forma de fornecer torque para o eixo da bomba, tá? Então você pode botar uma manivela aqui e ficar girando aqui a bomba que ela vai bombear o fluido, né? Botar qualquer dispositivo aqui que gire, né? Se você quiser colocar uma roda d'água aqui, né? O eixo de uma roda d'água ligado aqui, a bomba vai funcionar, mas você não vai ter controle, né? Aqui o motor elétrico você tem controle do que você está fazendo, você pode ter um variador de frequência, alguma coisa, você controla a potência ali o torque fornecido ao eixo, né? E aqui é um corte, né? Então a bomba em si, aqui, isso que eu estou mostrando aqui, né? A bomba em si, ela tá, vamos dizer assim, né? Daqui para lá, né? Daqui para lá, ó. Porque aqui o que a gente tem, ó, tá vendo? Aqui são mancais, aqui eventualmente tem mancal e um selo aqui, ó, para não deixar a água, tem mais, claro que tem mais selos aqui atrás, né? Para não deixar o líquido invadir o motor elétrico. Nesse caso aqui, ó, tem um acoplamento aqui, tá vendo? O motor elétrico não tá, isso daqui é uma bomba que aceitaria algum outro tipo de máquina, de motor, né? Aqui ela aceitaria algum tipo de motor que você tira um e coloca outro. Esse caso aqui de cima seria uma bomba que é vendido do jeito que a gente tem lá no mercado, né? Você chega lá na loja de material de construção, pede uma bomba, ele te entrega a bomba com motor, com tudo. Isso daqui é uma coisa é, mais flexível, vamos dizer assim, né? Você pode tirar o motor aqui e colocar outro. E aqui tem toda a parte de selo, aqui parece que tem um mancal de rolamento, né? No eixo aqui, ó, para suportar o eixo. Aqui tem os selos para não deixar o fluido passar. Então tem todo o dispositivo aqui para isolar o motor da bomba em si, tá? E aqui seria uma vista frontal, né? Aqui está o impelidor girando, e aí a carcaça involuta, a linha do fluxo aqui, tudo aquilo que a gente viu, né? E aqui eu estou só mostrando que a saída está a 90 graus com relação à entrada. As turbobombas de fluxo axial, né? O escoamento do fluido é paralelo ao eixo do impelidor. Então, aquilo que a gente estava vendo aqui, né? O fluxo entra e sai de forma paralela aqui ao eixo do impelidor. Então está aqui o eixo que gira, né, claro, fornecendo energia. E não existe a componente tangencial de velocidade aqui. Isso talvez seja um pouco prematuro de falar, porque a gente vai estudar isso com mais detalhe mais para frente, o triângulo de velocidade. Mas basicamente o que a gente quer aqui, como a gente quer vazão, né, e a componente tangencial ela é responsável por fornecer a energia, a carga para o fluido, né, a pressão para o fluido. A gente vai ver por quê na parte que a gente vê o triângulo de velocidade das turbobombas, mas aqui nas axiais não existe essa componente tangencial de velocidade. A gente está muito mais focado na componente axial, que é o responsável pela vazão. Então, só se a gente traçar um volume de controle aqui, é só a componente normal, né, a essa área que é responsável pela vazão, e é isso que a gente quer. Então e a componente tangencial, ela vai ser responsável por fornecimento de quantidade de movimento angular para o fluido, que nesse caso do ventilador ou da bomba, né, de uma bomba de fluxo axial, que a gente quer simplesmente vazão e menos carga, ela não está muito, a gente não se preocupa muito com ela, tá? Então isso daqui a gente vai entender, vocês vão entender com mais detalhes à medida que o curso for se desenvolvendo. Então, o efeito, e na verdade aqui, ó, esse efeito de ganho de energia para aumentar a vazão, ela é muito semelhante ao que ocorre na hélice do helicóptero e nas turbinas de reação. Se vocês lembrarem lá da turbina de Kaplan e a de Francis, a gente viu que as turbinas elas têm um efeito aerodinâmico, né, elas têm um formato aerodinâmico para ter uma diferença de pressão de um lado com relação ao outro. E essa diferença de pressão que faz com que o fluido escoe, né? Então é isso que faz com que o fluido se desenvolva, é muito menos a questão da transferência de quantidade de movimento angular, que é o que a gente vai ver para as bombas centrífugas puras. Aqui o mecanismo de fornecimento de energia é um pouquinho diferente, é mais baseado na diferença de pressão de um lado para o outro das pás, tá? Então aqui estão os exemplos, né, de umas bombas axiais.
Então, na bomba axial, o objetivo não é gerar força, né, não é gerar pressão ali para o fluido, mas é mover o fluido com uma velocidade maior, tá? É vazão, é ganhar vazão, com pouco head, né? Então, é quando você tem alguma coisa com uma perda de carga pequena, ou uma diferença de elevação pequena, e você quer aumentar a vazão do escoamento. Isso vai acabar gerando uma força axial na bomba, né? Porque se essa diferença de pressão empurra o fluido para frente, o fluido empurra a bomba para trás. Então, isso, na aplicação dessas bombas, tem que ser previsto um mancal aqui para suportar essas bombas axiais. A gente tem isso também nas bombas centrífugas, mas acontece de uma forma mais pronunciada nesse tipo de bomba pelo princípio de funcionamento dele, né? Que ele gera uma diferença de pressão que acaba empurrando o fluido para frente e o fluido empurra a bomba para trás. Então, a aplicação de alta vazão e baixas cargas. E aí a gente tinha visto dois extremos, né? A gente viu a bomba centrífuga e axial, e tem a bomba de fluxo misto não, ela não está nem paralelo e nem perpendicular ao escoamento, né? Ela faz um caminho que ela é entregue aqui com certo ângulo, com certo ângulo, você pode pensar aqui com relação ao eixo, né? Teta aqui com relação ao eixo. Então ela não sai, ela não tem uma diferença de ângulo pronunciado como tinha na bomba centrífuga, né? Então, médias descargas e médias vazões. Então, a gente tem um extremo onde a gente quer uma carga alta, uma diferença de pressão alta e uma vazão baixa, que é a bomba centrífuga pura. Tem um outro extremo, que é a bomba axial, que a gente quer uma vazão alta e uma carga baixa. E a bomba de fluxo misto está no meio do caminho. A gente vai ver que existe um númerozinho mágico chamado velocidade específica, que ajuda na seleção dessa bomba aqui, que envolve os parâmetros do escoamento, né? Os parâmetros geométricos da bomba e os parâmetros do escoamento, que vão ajudar a selecionar e dizer qual é a bomba mais apropriada, em função da velocidade de rotação, do head, da vazão, qual é o tipo de bomba mais apropriado, se é uma bomba centrífuga pura, se é uma bomba de fluxo misto ou se é uma bomba axial, tá? Isso daqui é um desenho em corte de uma bomba, deixa eu ver se ela vai aparecer logo. Essa daqui, ó. Essa daqui é um desenho em corte de um tipo de bomba centrífuga que é muito usado na indústria do petróleo, que é a bomba centrífuga submersa. Então é isso que eu estava falando com vocês. As bombas de deslocamento positivo, elas são apropriadas para bombear fluidos com a viscosidade alta. Mas a questão é como você enfiar uma bomba de deslocamento positivo num poço de petróleo de 10 polegadas a 7 quilômetros ali de profundidade, passando por uma lâmina d'água de 2.000 metros, né? Então, esse tipo de dispositivo se mostrou mais confiável, mais adequado para ser colocado lá embaixo. Então, o que acontece aqui, ó, é que a gente tem num dispositivo só, isso daqui é um motor elétrico, então aqui está o cabo elétrico, ó, aqui está passando em torno da bomba toda aqui, ó, um cabo elétrico que é plugado aqui no motor, e ele está aqui embaixo, aqui estão as perfurações, então o poço estaria produzindo por aqui, ó, aqui está o revestimento do poço para ele não desmoronar, tem uma série de utilidades, né, o revestimento, então aqui nele fica acoplado uma série de dispositivos também para separar seções, então a gente pode ter um poço produzindo de duas seções diferentes, e aí um dispositivo que isola as seções, se uma tiver produzindo mais água que a outra, fecha uma, abre a outra, é claro que tem que ter uma passagem, né, que pode ser aberta e fechada. Então, enfim, tem uma série de detalhes aqui, né? Então, aí o motor está aqui embaixo porque você quer que o fluxo de óleo esfrie o motor, né? O fluxo de óleo que está passando aqui esfria o motor. Então, por isso que o motor está embaixo. Isso daqui é um selo para não deixar, porque aqui tem um eixo, né? Aqui tem um motor, ali dentro tem um eixo que gira a bomba. Então, tem que ter um selo mecânico aqui, né? Uma série de selos e mancais axiais para suportar os esforços da bomba aqui dentro. Então, tá um selo, ele isola o fluido aqui, o óleo do motor, do fluido que está sendo bombeado. Aí o óleo entra aqui pela bomba, aqui esses furinhos ali são da bomba,
E dentro da bomba, o que a gente tem são uma série de conjuntos de impelidor e difusor que fazem o mesmo papel, desempenham o mesmo papel daquele conjunto que a gente viu anteriormente da bomba centrífuga, desse aqui, ó, certo? E basicamente eles têm essa configuração aqui com pá difusora. Essa configuração ela é melhor porque ela ocupa menos espaço, mas é mais cara, né? Então tem que ser uma aplicação que justifique você fazer uma configuração dessa. Numa configuração caseira, normalmente não é feito isso, normalmente é a carcaça involuta. Mas quando a gente quer ganhar espaço, ó, esse conjunto, tá aqui um detalhezinho dele cortado, ó. Esse conjunto aqui não dá muito para ver direito, é meio difícil de ver, né? Mas a gente tem acoplado no eixo essa parte aqui que gira, tá vendo? Aqui, ó, isso daqui, essa parte aqui gira, ó, que eu tô marcando aqui, ela gira. E essa parte aqui de fora fica estacionária. Isso daqui fica estacionária. E aí, o caminho do fluxo, né? Isso daqui é uma bomba axial, desculpa, uma bomba centrífuga pura, isso daqui é uma bomba de fluxo misto. Aí, na indústria do petróleo, tem umas outras características. Quando você produz gás, esse tipo de bomba aqui não retém o gás aqui na entrada, no olho do impelidor. Esse tipo de bomba aqui libera o gás com mais facilidade, quando ela tem um fluxo misto. Então você tem a passagem, na verdade, ela não passa necessariamente dessa forma, né? Ela se encaminha para a periferia, e da periferia ela sobe. Não dá para ver direito porque esse corte aqui está meio de longe, mas a gente tem aqui no impelidor a mesma configuração que a gente viu, né? Se a gente tirasse essa tampa aqui de cima, a gente veria aquela configuração que a gente viu ali dentro. E a parte de fora, que fica estacionária, ela tem uma configuração difusora para aumentar a pressão, né? Ela, de alguma forma, aumenta a área ao passar por ela, que é a parte estacionária aqui, né? Para aumentar a pressão. Isso tudo nessa geometria circular aqui. Não dá muito para ver direito por causa desse corte que não está muito bem feito. Eu não botei nenhum outro, talvez mais para frente, quando a gente for falar de bomba centrífuga e estudar, tem algum corte, mas observa que tudo aquilo que a gente viu que faz para uma bomba centrífuga, vamos dizer assim, em terra comum, essa daqui do fundo do poço, né, que é colocado lá dentro do poço, a 7.000 metros de profundidade, aqui eventualmente produzindo areia, é isso que eu estava falando, né? Produzindo areia num ambiente bem severo ali, de calor e alta pressão, né? Aqui tem uma pressão alta ali embaixo. Então, essa bomba, ela funciona, né? Mesmo que ela não seja mais adequada, mesmo que ela não seja de deslocamento positivo, mas ela funciona. Então é aquilo que eu estava falando, difusor estacionário, impelidor rotativo, não dá para ver muito direito, né? Também de longe, a descarga embutida, né? A coluna vai enroscar aqui, a coluna de produção, então isso aqui vai jogar lá para a plataforma, que depois distribui para o navio, ou sei lá, se tiver um oleoduto vai embora, né? E aqui a parafusa no selo, né? Que eu mostrei aqui, tá? Então isso é uma aplicação, isso daqui, né? É uma máquina operatriz dinâmica, ela não é de deslocamento positivo, mas 90%, eu acho, talvez 100%, não sei quantos, mas praticamente todo o sistema de bombeamento offshore é feito por uma bomba, se for uma bomba usada para deslocamento do fluido, é uma bomba centrífuga, tá? Então vamos ver as bombas de deslocamento positivo agora, né? A gente viu as bombas dinâmicas, viu alguns detalhes adicionais das bombas dinâmicas. Vamos ver alguns detalhes adicionais de deslocamento positivo. Então, isso que eu estava falando, ó. Naquele lance que eu estava comentando com vocês, que as bombas de deslocamento positivo, elas têm, vamos dizer assim, projetos mais simples, porque muita coisa depende da criatividade do projetista, né? Então, a gente tem aqui a bomba de engrenagem, que a gente viu, a bomba de lóbulos, a bomba helicoidal, né? Ou bomba de parafuso, cada autor chama de um jeito. Uma bomba de excêntrico, né? Então aqui a ideia é até a mesma aquela que a gente viu lá do compressor da Toshiba. Se vocês ouvirem o vídeo depois
do compressor da Toshiba, a gente tem esse cilindrinho aqui que gira, né? E tem um elementozinho aqui que empurra o cilindro, esse cilindro que gira excêntrico aqui, né? E aí o fluido vai sendo pressionado por aqui, por essa câmara que se forma aqui, né? Tem uma bomba de palheta, que é a mesma coisa, uma palheta excêntrica, a gente vai ver isso com detalhe mais para frente também, né? Mas esse disco aqui está excêntrico, ó, na medida que ele gira, tem uma molinha aqui dentro, ou então isso daqui vai para a periferia pela ausência da força centrípeta, né? A rotação empurra a ausência da força centrípeta encaminha essas palhetinhas aqui para fora, e aí aqui tá as câmaras que se formam, esse espacinho aqui, entre esse disco que está excêntrico com relação à carcaça, e, enfim, o espaço entre a carcaça e o disco excêntrico ali, né? E essas palhetas que varrem o fluido aqui, ó, tá? Enfim, aqui é uma coisa mais complexa aqui, né? Bomba de pistão giratório, nem sei explicar isso daqui direito. Isso daqui veio do livro do McIntyre, né? Um dos livros clássicos aí de máquinas de fluxo. Isso daqui veio de um livro de um espanhol chamado, não sei se fala Matai, não sei como é que fala o nome do cara, mas é Cláudio, né? O nome do cara é Cláudio. Então são várias configurações de bombas de deslocamento positivo. Tá? Aqui é bomba de lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, tem muito mais, tem muito aqui, ó, essa bomba aqui, equivalente a de excêntrico aqui, que ele mostra aqui, de engrenagem exterior e interior. Quando a gente for falar de bomba de deslocamento positivo, vão ter uns videozinhos explicativos dessa bomba aqui, de engrenagem interior. Então, enfim, uma quantidade, vamos dizer assim, quase que infinita, né? O limite aqui é a criatividade do desenvolvimento desse tipo de dispositivo, tá? Então, enfim, recapitulando aqui, né? Isso a gente já viu na aula de ontem, né? Uma ou mais câmeras de movimento de um órgão propulsor transmite energia de pressão ao líquido, né? Não há transformação de energia como nas turbobombas, né? Energia cinética em pressão. E a vazão média, isso aqui que eu tenho que tomar cuidado, né? A vazão média permanece praticamente constante. O que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou muito enfatizando a vazão, o comportamento da vazão. Estou falando que a vazão média, a ligação aqui é com o sistema. Porque é o seguinte, a gente vai ver que para as bombas centrífugas, o head, a vazão que ela desenvolve, está intimamente relacionado com a característica do sistema, com a carga que ela tem que desenvolver. Então, se uma bomba estiver desenvolvendo um certo head e o sistema, você aumentar o desnível, você fechar uma válvula, qualquer coisa que aumente a perda de carga, a vazão da bomba centrífuga muda, mas a vazão média da bomba de deslocamento positivo não muda. A gente vai ver por que a vazão da bomba centrífuga varia, né? Principalmente por causa da curva da bomba. A curva da bomba centrífuga tem uma característica muito importante que explica essa relação, né, essa dependência do head do sistema com a vazão, mas é até meio óbvio aqui para a bomba de deslocamento positivo, né? Independente do que estiver acontecendo ali para frente, ela vai empurrar essa quantidade de fluido que está delimitada aqui no espaço entre a carcaça e o dente da engrenagem, tá? Então ela está sempre jogando para fora esse volume, não tem muito mistério, né? Ela está sempre empurrando esse volume para lá, esse volume para cá, deveria ser igual, tá? Tá meio diferente aqui, mas deveria ser igual. Então ela está empurrando esse volume para cá, esse volume para cá, e isso está sendo empurrado, igual a bomba centrífuga. Qual é o volume bombeado? Desculpa. Igual a bomba aqui de pistão aqui de deslocamento positivo. Qual é o volume bombeado? É esse volume aqui, ó. Tá? Relacionado com a velocidade de rotação. Quantas vezes ela sobe e desce, qual o volume que ela faz a cada subida e descida. Então o volume independe do que está acontecendo ali para frente. Ela vai empurrando isso daqui. Na verdade, um pouquinho mais para cá, né? Certo? Um pouquinho mais para cá. Beleza? Então o volume depende do que está acontecendo dali para frente. E na bomba de deslocamento positivo isso é altamente relacionado. A gente vai ver por quê. Ixi, ficou ruim isso aqui, né? Mas enfim. Professor, Oi, diga. geralmente essas bombas de deslocamento positivo, elas são ligadas a um motor, por exemplo? Pode ser ligado a um motor elétrico, por exemplo? Cara, eu só conheço ligado a motor elétrico.
né? Existe uma, a gente vai ver na parte de bomba, que ela tem um mecanismo de acionamento por vapor. Você tem uma válvula que controla a injeção de vapor desse lado e depois a injeção de vapor desse outro. Eu nunca vi, eu aprendi isso aqui preparando esse curso para vocês. Certo? Não sei se você já viu algum outro. Você tem algum outro exemplo aí, cara? Não tem, não. Não, pois é, eu só vejo motor elétrico e esse. E aí ele fala, e aí o autor fala isso. Se você tem uma caldeira, né, uma instalação de geração de vapor com uma caldeira, foguinho aqui, a água em ebulição ali, né? É isso que ele diz. Esse tipo de acionamento direto por vapor seria usado nesse tipo de aplicação, quando você tem uma caldeira e você já tem vapor no seu processo. E o argumento é que esse tipo de acionamento por vapor é mais simples, você não tem que ter o sistema biela-manivela. Por outro lado, você tem que ter um sistema de válvula para sincronizar a subida e a descida do pistão, né? Tá? Mas eu conheço esses dois e eu nunca vi o que não seja elétrico, e esse de vapor eu só vi preparando a aula da parte de compressor, que eu vou mostrar para vocês com detalhe lá, mais para o final do curso, tá? Mas normalmente é esse sisteminha biela-manivela aqui, né? Que é o mesmo que... É a mesma ideia do carro, né? Transformar um movimento rotativo num movimento alternativo, tá? Então, nesse tipo de bomba, né, o fluido recebe força de pressão de um pistão ou de uma membrana flexível, a gente vai ver a bomba de membrana, né? Nas de pistão, o movimento alternativo de um pistão dentro de um cilindro produz um movimento do líquido e um sistema de válvula garante o movimento na direção desejada. Aquilo que a gente já tinha visto. A única novidade aqui é que existe um tipo de bomba de deslocamento positivo, a pistão, né, e compressor também, que ele é de duplo efeito, que ele aproveita o movimento do pistão, porque observa aqui, ele só efetivamente aspira e comprime, né, esse lado aqui fica morto, ó. Essa parte de trás aqui do pistão fica morta, tá vendo? Aqui e aqui, né? Agora, esse tipo de bomba aqui, ele tem uma válvula de admissão e descarga atrás do pistão, vamos dizer assim, né? Ou na parte que o eixo passa aqui. Então, na hora que ele comprime esse lado aqui, ó, ele aspira esse lado aqui, ó. E aí o sistema de válvula, né, claro, é feito de maneira a aspirar aqui quando ele está comprimindo aqui e expulsando, né? E no caminho inverso, acontece o inverso. Esse cara abre, e essa câmara aspira e essa comprime. Então, isso daqui é um projeto um pouquinho mais complexo, tem uns elementos adicionais que a gente vai ver na parte de compressores, e normalmente um compressor barato que vocês usam, desculpa, enfim, quem tiver em casa que é difícil, né, mas às vezes tem, mas esses mais baratinhos para hobby, né, que o pessoal usa para pintura ou para alguma aplicação caseira e residencial, eles são assim, né, eles são uma coisa mais simples assim. Se for um compressor que a eficiência for mais desejada, industrial, que fica o dia inteiro ligado ali, que justifique, aí cai num arranjo assim, né, que você aproveita o movimento do pistão nas duas direções, né? Sempre que ele está indo, ele aspira e comprime, sempre que ele está voltando, ele aspira e comprime. Isso daqui, né, vamos dizer assim, é um outro tipo de bomba da indústria do petróleo. É o mais tradicional lá que a gente vê em filme, é o cavalo mecânico, né? Sempre que tem algum filme que passa Oklahoma, que na televisão aí, né? Oklahoma, acho que é o estado americano que mais tem bomba desse tipo aí. Acho que no aeroporto lá de Oklahoma tem uma bombinha dessa funcionando lá, né? Porque ela é barata e muito confiável. E ela é uma bomba de deslocamento positivo em terra. Então, lembra que eu estava falando que a bomba centrífuga lá para o fundo do poço, ela é a mais adequada para ser colocada dentro do poço. Olha o trambolho que fica aqui na superfície para acionar o mecanismo que fica lá embaixo, né? Então não precisa nem ser um gênio para perceber que isso daqui numa plataforma offshore não seria muito viável, né? Então, esse mecanismo de vai e vem aqui,
né, tem essa parte aqui que é a cabeça do cavalo, tem um contrapeso, aqui um motorzinho elétrico, as polias aqui que acionam o motorzinho elétrico, né, e tem um sistema todo mecânico aqui que transforma esse movimento rotativo num movimento alternativo. E o que se deseja efetivamente é que esse eixo aqui só suba e desça, né? E aqui é a cabeça do poço, ó. Aqui, essa daqui é a cabeça do poço e ele está produzindo para cá, né? Aqui está ligado aí, jogando óleo lá para fora. E aí a gente dando um zoom aqui lá embaixo, né? É um mecanismo muito arcaicozinho, muito simples, ó. À medida que quando esse mecanismo aqui exterior sobe, ele puxa para cima aqui o eixo. E quando ele puxa o eixo para cima, cria uma depressão aqui na câmara que abre essa válvula aqui, né, que está sendo representado como uma esfera. Claro que isso daqui eu nem sei se é uma esfera ou não, né, mas é uma representaçãozinha didática aí, de repente tem uma coisa mais adequada, né, mas aqui está sendo representado como uma válvula, como uma esferinha, né. Desculpa. Então, à medida que sobe, essa esfera sobe, preenche a câmara aqui, né, aqui tem que ter um anteparo para a esfera não subir direto lá, né, claro. Então esse anteparo aqui segura a esfera aqui, ó. Aí tá tudo comunicado aqui, tá vendo? Aí ele enche quando o cavalo mecânico sobe, ele enche essa câmara, tá? Quando o cavalo mecânico desce, ele cria uma pressão aqui na câmara que fecha essa válvula, ela cai aqui, ó, e essa daqui abre, ó. Aí você empurra o fluido. Aqui não dá para ver direito, né? Parece que está isolado o fluido. Essa câmara parece estar isolado do resto, mas não está, né? Ele tem que ter uma conexão aqui, ó, para o fluido subir. E aí, na hora que ele sobe, ó, ele empurra o fluido lá para cima, tá? Então, esse mecanismo aí de vai e vem eterno, né? Talvez tenha algum detalhe adicional aí, eu realmente não sei o detalhe preciso desse tipo de funcionamento de dispositivo, mas a ideia é essa. A ideia é basicamente essa. É uma válvula muito simples que fica abrindo e fechando, desce e sobe. E uma vazão baixíssima. É uma vazão muito baixinha, né? A vazão esse cara não pode rodar muito rápido pela quantidade de dispositivos mecânicos que ele tem aqui fora, né? E essa câmera aqui, eventualmente, não é tão grande assim. E essa amplitude de movimento também não. Então, esse vai e vem, o negócio é que esse dispositivo é confiável, fica ali 24 horas por dia, o ano todo, e nesse pouquinho em pouquinho ele vai produzindo, é barato, né? A manutenção desse cara é muito mais barata do que qualquer intervenção num dispositivo offshore assim, ó. Qualquer intervenção lá, você tem que parar a sonda, que é caríssimo o aluguel de uma sonda dessa, vir puxar toda essa tubulação de 7 mil metros para cima. Então, a intervenção aqui é extremamente cara. A intervenção aqui em terra é extremamente barato. Esse dispositivo não apresenta muito problema mecânico, a menos de algumas peças aí que tem que ser trocada. Quer dizer, tem muita peça para ser trocada, mas nada é muito caro, muito complexo de ser resolvido. Então é uma outra forma de bombeamento, né? Uma alternativa aí, uma forma desenvolvida de bombeamento em terra, né? Aqui, então, um outro tipo de bomba de deslocamento positivo, que é a bomba de êmbolo. Ela é bem semelhante à bomba de pistão, só que o pistão é maior, então se chama de êmbolo, né? Enfim, eu não sei qual é o limite para chamar êmbolo ou pistão, mas vocês vão ver que o que acontece dentro dela, só começando aqui pela parte exterior, né? A gente vê que é aquilo que a gente estava falando. Então o eixo está aqui, ó. Aqui está uma chaveta, né? E aí você acopla ali um motor, que o eixo tem que ter um rasgo ali, né? Para acoplar. E aí está uma bomba, você vê, robusta, enorme, né? Muito grande, porque ela deve suportar pressões elevadíssimas. Aí aqui, ó, o sistema biela-manivela, que transforma o movimento alternativo no movimento rotativo. E o êmbolo é esse componente todo aqui, tá vendo? Ó? O pistão, o êmbolo, né? A bomba de pistão, quando a gente viu lá, né? Tem o pistão pequenininho. Olha o tamanho desse êmbolo aí, a diferença, né? E a robustez dos equipamentos externos, né? Dos dispositivos externos para suportar a pressão, né? As pressões que são envolvidas. Então, aí ele está fazendo em câmera lenta, né? Bem parecido com o eixo de manivela do carro, parece isso daí, né? Com virabrequim, né? Do carro.
Se parece muito com o elemento lá que transmite o torque para as rodas, né? Ou para a caixa de marcha. Então tá aí, ó. Da abertura e do fechamento das válvulas, ó. E essa daí, pelo visto, é uma válvula, é uma esfera mesmo, ó, com uma molinha lá em cima, então ela está sempre fechada. Na hora que ela vai para a esquerda e faz uma sucção, promove uma sucção ali dentro da câmara, ele abre a esfera de baixo. Quando ele comprime, né, aí a pressão aumenta aqui nesse lado, junto com a força da mola, e ele fecha. Aí ele faz isso aí, ó, faz uma animaçãozinha lá, ó, câmera lenta, né? Então tá comprimindo, opa, desculpa, tá comprimindo, puxa ali o fluido, né? O líquido, nesse caso, é uma bomba, e aí quando ele, desculpa, ele está expandindo e agora está comprimindo, né? Aí ele abre a de cima e está descarregando, e fica aí eternamente nesse movimento de vai e vem para bombear o fluido, tá? Certo? Essa daqui é a bomba de diafragma. A ideia é basicamente a mesma, né? Então tem uma membrana, é um movimento alternativo produzido por um pistãozinho aqui, ó. Ele controla a ida de fluido para um lado e para o outro aqui da membrana, né? Então, quando abre aqui, essa parte da membrana empurra para lá, né? E quando quer dizer, o movimento das esferas aqui está sincronizado, né? Da mesma forma que a gente viu anteriormente, outros tipos de máquinas de deslocamento positivo, né? O movimento da membrana sincroniza aqui com o movimento das esferas, que são as válvulas, né? Válvula de admissão e válvula de escape. Quando ela vai para a esquerda aqui, ó, a válvula de admissão abre, e aqui ela está admitindo por aqui, e quando ela vai para a direita, a válvula de descarga abre e ela descarrega lá, né? É a mesma coisa para o lado de lá, então é duplo efeito aqui, né? Uma válvula de membrana de duplo efeito. E aí esse sistema de válvula garante o movimento, né? Aqui é uma outra configuração, ó, você tem um movimento de vai e vem aqui do diafragma, né? Que sobe, na hora que ele sobe, essa válvula abre, na hora que desce, essa válvula fecha e a válvula de descarga abre, né? Uma outra configuração de funcionamento. De novo, a bomba de engrenagem, né? Isso que a gente viu na aula passada, então, ontem, né? Então a gente tem aqui em câmera lenta, ou parada aqui, vamos dizer assim, né? Então tem aqui o estágio de preenchimento, o estágio de transferência e o estágio de descarga. Só que o estágio de descarga tem dois estágios aqui, né? Porque no momento que essa engrenagem aqui desencosta da carcaça, libera a passagem aqui para toda essa... Tá vendo aqui, ó, que tem um volume bem maior do que esse estágio 2 aqui, ó, porque aqui você começou a comprimir aqui, ó, essa engrenagem, esse dente da engrenagem começou a comprimir ali, ó, e aí diminui o volume. Então ela também acaba diminuindo o volume dentro da própria bomba, né? Acaba tendo um certo efeito de compressão ali na bomba, porque ela diminui o volume na descarga. Então aqui eu fiz só uma analogiazinha aqui, ó, do que acontece com uma bomba de engrenagem para uma bomba de êmbolo, né? Uma bomba de pistão. Então aqui, ó, essa configuração, o que eu fiz aqui, ó, e para mostrar que essa bomba tem uma coisa interessante, a bomba de engrenagem, né? Que ao mesmo tempo que ela está admitindo, ela está comprimindo, né? Jogando para fora. Então ela tem uma vazão maior por conta disso até, né? Então olha só. No início do processo, eu botei início entre aspas, porque ela está girando, né? Ela tem um movimento perpétuo ali, né? Nunca começa e nunca termina. Então, no início, entre aspas, do processo de admissão e compressão, é isso que acontece, ó. A configuração das engrenagens é esse aqui, ó, que fornece um volume pequeno com relação a esse volume aqui, ó, que seria o fim, né? Aí a gente vê aqui os contatos, ó. Esse cara aqui andou mais um pouquinho, ó. Então ele abriu um pouquinho mais aqui a câmera, e esse daqui também, ó, andou mais um pouquinho, mas logo, esse processo vai acabar porque essa engrenagem aqui vai encostar aqui, ó. Quando ela encosta, volta para essa configuração que a gente está vendo aqui, mais espelhada, né? Porque aqui quem está encostando é a de cima. Aí esse cara aqui vai encostar ali e vai fazer
a analogia do pistão para baixo aqui, né? Então eu estou fazendo uma analogia do pistão aqui, ó, com o que acontece nessa câmarazinha que é formada na admissão e na descarga, né? Aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui, a descarga está cheia de fluido, então é como se o pistão estivesse lá no alto, mas uma vez que esse dente aqui chega aqui, ó, que é o que acontece ali, essa válvula, essa câmara de descarga, vamos dizer assim, diminui, né? E esse cara aqui também andou mais um pouquinho, né? Essas duas engrenagens andaram mais um pouquinho ali e fechou aqui o espaço. Então seria o equivalente aqui, ó, na descarga, desse momento para esse momento aqui, tá? Então só para fazer uma analogia do que acontece, né, da bomba de engrenagem com a bomba de deslocamento positivo. Aqui um pouco mais vamos dizer assim, de passos que a bomba passa, né? Então a gente pode fazer uma analogia dessa bomba, na verdade, com uma bomba de duplo efeito, porque ela sempre está comprimindo e descarregando, né? Então aqui é a mesma coisa. A gente tem um volume alto aqui, tá vendo? Na admissão. E tão logo esse cara aqui, a estrelinha aqui encosta ali na carcaça, o volume diminui, né? Aqui, ó, o volume diminuiu. E a mesma coisa está acontecendo na descarga, ó. Um volume pequenininho, né? Então, logo, esse cara aqui comprime mais um pouquinho, ó, e esse cara aqui abre, na verdade, esse cara desce, mas esse cara aqui vai liberar a passagem, ó, o amarelo aqui, ó, abriu essa câmara aqui, né? Então é como se ele tivesse numa parte maior aqui da descarga. E aqui alguns estágios intermediários, né? Então, esse dente já andou um pouquinho, e o verde já andou um pouquinho aqui, marcado com a estrelinha, e o amarelinho ainda não encostou aqui na carcaça, né? Então a gente tem um estágiozinho intermediário entre, vamos dizer assim, né, entre aspas, a admissão e a compressão aqui dessa analogia que que eu estou fazendo aqui com a bomba de pistão, tá? Então só para deixar um pouquinho mais claro o princípio de funcionamento da bomba de engrenagem. Bom, a bomba de lóbulos, né, a gente viu ontem já, basicamente seria uma bomba de engrenagem com menos dentes, né? Então ela é menos severa do ponto de vista de cisalhamento para o fluido, ela consegue carregar isso daqui, ó, essas partes, só enfatizando, né, eu não falei isso na aula de ontem. Isso daqui não representariam partículas, pode ser, na verdade até pode representar o que seriam partículas sólidas, né? Mas ela é muito mais para caracterizar o escoamento do fluido aqui, essas bolinhas, sei lá que cor aqui, laranja, claro. Então elas estão muito mais caracterizando o que acontece no transiente até o momento do permanente aqui, que a bomba encontra uma sobrepressão. Observa que ela não está nem aí, né? Ela está girando, é aquilo que eu estava falando. E ela está girando sem pressão ou compressão, ela gira. Olha lá, ó. Ela fornece a pressão de saída independente do que está acontecendo dali para frente, né? Então essa é a característica da bomba de lóbulo. E ela é aquilo que eu estava falando. Se você imaginar isso daqui como partículas sólidas, ela cisalha menos o fluido, então ela é um pouco mais adequada para bombear coisas suspensas no fluido, tá? Então ela tem menos câmaras, ela acaba sendo um pouco mais pulsante que a bomba de engrenagem. E aqui a gente já viu também ontem, né, a bomba de parafuso, com todos os detalhes, aquela questão das engrenagens que são acopladas aqui, tá? A gente viu ontem esse videozinho também, vou deixar aí só para efeito de comparação. E para fechar a aula, né, um conceito, talvez uma das primeiras máquinas motrizes da história, operatrizes, desculpa, que fornece energia para o fluido, que é a bomba de Arquimedes, que foi o Arquimedes mesmo que bolou. Essa imagem aqui é a ideia que ele teve, né? Você tem um eixo lá que gira, e aí você tem uma espiral ali, né? Que vai carregando fluido, uma ideia hiper simples, né? Que pega o fluido ali, uma máquina operatriz de deslocamento positivo rotativa, né? Tem as câmaras que são formadas ali, aqui eventualmente não tem câmara, mas vai ter ali embaixo, né? No espaço entre a parte de baixo ali e a espiral, mas é uma máquina que foi a precursora que na verdade isso daqui é uma foto atual, tá? Isso daqui acho que é em São Paulo. Acho que no Japão tem a operação de um dispositivo desse aqui também. Então é uma coisa que ainda, uma ideia bem antiga, né, mas que ainda até hoje é usada, né? Claro que hoje tem um motor elétrico ali em cima,
operando esse dispositivo, mas a ideia original era uma manivelazinha que o cara ia puxando ali e ia transportando fluido de uma região baixa para uma região mais alta, tá? Bom, então beleza, galera, são 10 horas, semana que vem a gente se vê aí. Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário aí? Tudo certo? Então beleza, bom fim de semana aí para todo mundo e a gente se vê semana que vem aí. Um abraço. Deixa eu parar a gravação.